Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. Livro de Jonas. Quantos acharam? Primeiro. Amém? Bora. Veio a palavra do Senhor. Quantos acharam? Todos? Amém. Ali, ó. Vamos ler apenas, dois versículos, onde tem por título chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amém? Poder se assentar dando glória. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu rotulei essa passagem, que eu achei muito interessante. Os escolhidos não têm escolha. Eu achei muito interessante. Os escolhidos não têm escolha, E no capítulo completo de Jonas, porque eu só quis ler esses dois porque é bastante conhecido, E vimos algumas coisas, na qual a desobediência de Jonas ao Senhor, traz-nos consequência. É a desobediência mais a consequência. Quando nós desobedecemos ao chamado do nosso Deus, porque aqui ele foi incumbido de uma ordem direta do nosso Deus, dizendo: vai à cidade de Nínive. Ele fitou, ele falou onde que Jonas tinha que ir, E ali então, Jonas, pela sua desobediência, ele não foi. Ele simplesmente pegou o lado contrário, na qual o Senhor tenha ordenado, e foi. Tipo, não estou nem aí. Eu vou mesmo fazer a minha vontade. Entra, igual a escola bíblica dominical, a nossa alma, a nossa vontade. Entendeu? E quando ali Jonas vai, compra a passagem do navio, para outra cidade, para a cidade de Tarsis, e assim vai. Só que naquele navio acontece muitas coisas. Não só tinha só Jonas. Naquele navio tinha vários, tinha tripulantes, tinha o capitão, entendeu? E Jonas pagou aquela passagem, Não relata se tinha mais, como é que se fala? Pessoas que iriam viajar naquele navio, apenas Jonas, E foi até a proa e ficou ali, foi simplesmente dormir. Só que quando a gente vai em desobediência ao Senhor, o que acontece? A gente simplesmente vai no lado contrário do que o Senhor quer. E quando entra a desobediência, entra aquele vento. Por quê? Porque o Senhor, Ele manda vento quando nós estamos principalmente em desobediência. E aquele barco, naquele vento, o vento era tão alto, tão remoto, tão forte, a ponto, daqueles marinheiros, ficarem ali temorosos, porque sabia que aquele barco naufragando ia morrer por aquelas águas tão turbulentas e tão fortes, a ponto de virar tempestade. Vem o vento
Em seguida, aí você não se conserta. Você simplesmente está ali, mais em desobediência ainda. Aí o Senhor relata para ti: ah, filha, filho, quer não vir? O vento não foi suficiente? Toma ali uma tempestade. E aí? O que é que nós fazemos mediante isso? As coisas começam a complicar na tua vida. Só que, pela sua desobediência, pela minha desobediência, eu sozinha não vou perecer. Eu levo meio mundo de gente comigo. Eu levo meio mundo de gente. Porque a minha desobediência respinga nas pessoas que estão do meu lado. Só que você não está nem aí. Jonas desceu ali no fundo daquele barco, foi dormir. Ele dormiu o sono da indolência. Está aqui, ó, o sono da indolência. Sabe o que é um sono da indolência? Você está indiferente com o que o Senhor está falando com você. Tu está com aquela indiferença. Por mim, ó, estou nem aí. Só que as pessoas que estão do teu lado estão pagando junto contigo. Porque quando as pessoas tentam nos ajudar, eu e você estamos em desobediência, vai entrar no vento junto com a pessoa, junto comigo, junto contigo, tu entra no vento. E muitas das vezes nós não sabemos, mas Senhor, por que eu estou entrando? Por que eu estou nesse vento? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Simplesmente você foi ajudar a pessoa que o Senhor colocou no vento. Aí você pegou a onda e foi junto. Porque Deus não mandou você ajudar. Por acaso você escutou Deus dizendo: vai e ajuda a minha serva, o meu servo? Não. Você não escutou isso. E no versículo 12, né? No versículo 12, e no versículo 12 começa a cair em reconhecimento, né? Porque depois de tudo que Jonas passou, e os marinheiros perguntaram para Jonas, né? Porque ele dormia ali. De onde tu vens? De que procedência tu és? Para onde tu vai? Que Deus você serve? E Jonas ali relatou, né? E eles falaram: levanta e vai orar o teu Deus, para ver se há alguma esperança. Porque Jonas, antes de entrar no barco, disse que estava em desobediência com Deus. E no capítulo 12, veio assim, ó: e respondeu: pegue-me, respondendo Jonas, tá? Depois que os marinheiros perguntaram, né? Pegue-me, jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Tem pessoas que sabem que está em desobediência, tem pessoas que sabem, né, que a aprovação, o vento foi Deus que mandou, mas no entanto, quando vê outra pessoa se achegando para ajudar, em vez de relatar, não, simplesmente espera a ajuda da pessoa e vê que a pessoa entrou no vento também. Só que a coisa ficou tão forte, né, que quando a pessoa cai em si, aí pergunta as suas procedências, e a pessoa fala. E eles não fizeram diferente, jogaram Jonas ao mar. E quando Jonas foi jogado ao mar, né, no versículo 14, né, e aquela tempestade, né, foi acalmando, e eles clamaram ao Senhor. Isso são as pessoas
clamando a Deus. Esses marinheiros aqui, eles serviam a outros deuses. Mas o reconhecimento do Deus Altíssimo, o Deus que Jonas servia, foi tanto que o temor chegou até eles. O que aconteceu? Aí eles falaram assim, eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Mal sabia eles que ali foram colocados desejo no coração, entendeu? De fazer aquilo, não porque eles fizeram aquela maldade, não, no entendimento deles era maldade, mas no Senhor já tinha feito todo esse processo no coração daqueles que estavam ali naquele barco, entendeu? E jogaram ele ao mar. Só que pela desobediência, o que foi que aconteceu? O Senhor, pela misericórdia, não deixou que Jonas viesse a perecer. Enviou um grande peixe, porque não fala aqui que tipo de peixe é, só enviou um grande peixe para engolir Jonas. E onde foi que Jonas ficou? No ventre da baleia. E ali Jonas clamou ao Senhor em arrependimento. Será que eu e você, por desobediência, será que precisamos entrar numa caverna, entrar no ventre de um peixe, para poder reconhecer que eu e você estamos erradas? E que devemos fazer a vontade do Senhor? Porque o Senhor, Ele usa diversas formas para eu e você entrarmos no propósito dEle. Aqui de Jonas foi uma baleia. E a baleia foi e justamente cuspiu Jonas em terra da onde? De Nínive. Fez ou não fez o querer do Senhor? Precisou passar por tempestade, por vento, e entrou ainda na baleia, no ventre da baleia, para poder entrar no querer. Porque quando a gente chega no fundo do poço e tem reconhecimento, Senhor, eu falhei, eu preciso que o Senhor haja na minha vida. E o Senhor é misericordioso e age. Glória a Deus. Ele age, né? E no capítulo 2 de Jonas, nós vamos ver aqui que ele se humilhou perante o Senhor. E quando ele se humilha perante o Senhor, Deus, ele fala pela segunda vez com Jonas, mandando Jonas ir para onde? Para Nínive. Pregar para aquele povo que estava em pecado, que estava em adultério, que estava adorando outros deuses. E ele chegou ali e falou que a cidade era tão grande, né, que ele teve que percorrer aquela cidade por 3 dias. E a mensagem de Jonas foi tão tremenda e estava tão cheirando mal as narinas do Senhor, que ele deu até tempo, 40 dias. Se o povo não se arrependesse, o Senhor, ele ia destruir Nínive. E ele foi pregando, né, o arrependimento para todos ali, né? E quando chegou nos ouvidos da autoridade máxima daquela cidade, que foi o rei, o bom foi que ele recebeu aquela repreensão de Jonas, porque o povo percorreu, Jonas percorreu e o povo começou a escutar. E quando chegou ao rei,
ele teve um alerta. A autoridade máxima desta cidade. Ele teve um despertar na autoridade máxima daquela cidade. E logo em seguida, ele se humilhou. A autoridade máxima daquela cidade se humilhou. E depois da humilhação, que ele se humilhou perante o Senhor, ele fez um decreto que todos daquela cidade tinham que fazer jejum. Mas eram todos mesmo. Não é só a autoridade máxima. Quando se humilha, quando reconhece o erro, não é só a autoridade máxima que tem que entrar no propósito do Senhor. É toda a cidade, é toda a igreja, é todos em um só conjunto. E eles se arrependeram na mesma hora. E da mesma forma que aquele pecado que chegara aos ouvidos, às narinas de Deus, que o Senhor mandou Jonas ali alertar o povo se humilhou e fez, né, um jejum, e ali chegou também as narinas de Deus. Porque quando eu e você estamos fora da direção do Senhor, estamos em desobediência, estamos em pecado, e nos humilhamos verdadeiramente, e quando Deus usa alguém, ou fala contigo mesmo direto, que se arrependa, o que acontece? Deus, ele muda a estratégia. Glória a Deus. Ah, mas Deus não muda? Muda, porque ele mudou aqui pela cidade de Nínive. Porque todos se humilharam, desde o maior até o menor. Aleluia. Eles se humilharam perante o nosso Deus, né? Só que no capítulo 4, né, aqui de Jonas, e no 3 ele começou a cirar. Por quê? Porque ele falou assim: olha, Senhor, por isso que eu não queria sair da minha casa, por isso que eu não queria pregar para esse povo. Eu sabia que o Senhor iria voltar atrás. E aqui, Jonas, ele fala o seguinte: Jonas, porém, no 4, tá? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. 2, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir de Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Aqui, que Deus se arrepende. Então Jonas, ele se enfureceu. Por quê? Porque ele não queria que o Senhor desse um perdão para aquela humanidade, para aquela cidade, que eram muitos. Muitas das vezes, eu ou você, muitas das vezes a gente se enfurece com o Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes achamos que a gente sofre injustiça, né? Acontece o que acontece com cada uma de nós nas nossas vidas, e nós começamos a orar ao Senhor, e nós começamos a pedir a Deus para que Ele haja.
Porque a palavra do Senhor também fala que a gente não tem que vingança pelos nossos braços. O Senhor tem que agir. E quando a gente pensa que o Senhor vai agir, quer ver um breve testemunho que aconteceu comigo, porque eu gosto de falar de mim. Quando eu cheguei aqui do Nordeste, em 99, eu saí da minha cidade por conta dos acontecimentos. Eu saí fugida. E eu cheguei aqui, eu falei assim: Senhor, eu não acredito que o Senhor ainda vai dar mais chances para esse homem. Porque eu sofria, eu apanhava, né? Não tenho vergonha de dizer isso, porque vergonha quem tem que ter é ele, né? Ele me batia, e aí eu estava perante o Senhor, e direto, eu falei: Senhor, não dá mais. Se eu ficar aqui, ou eu vou para a cadeia ou eu vou para o cemitério. E comecei a pedir que o Senhor entrasse em justiça. Só que eu queria que o Senhor entrasse em justiça no meu tempo. E não é assim. Deus, ele tem que entrar em justiça pelo tempo dele. E eu pedi a Senhor, mata. Senhor, mata. Era assim a minha oração, não tinha outra. Porque fez isso assim, assim, assim comigo. Mata. E por 5 vezes o Senhor me repreendia. 5 vezes. Quando chegou na 5ª vez, eu falei: tá bom, Senhor. Então deixei ele para lá e eu para cá. No momento certo o Senhor vai agir. E eu espero até hoje, tá, gente? O Senhor agir. Mas é no tempo de Deus. Porque para mim, ele não pode valer nada. Mas para o Senhor ele é precioso. Então eu não sei os planos de Deus na vida dele. Apesar do livre arbítrio dele. Eu sei os planos que Deus tem na minha vida. E eu não vou perder as minhas bênçãos espirituais por conta de um perdão que eu não tinha liberado. Não tinha. Porque há um tempão eu liberei. Consegui liberar um tempão. E dali em diante o Senhor foi, né, fazendo o querer e a vontade do Senhor. Né? Então, é desse jeito, né? E Jonas ali se enfureceu com o Senhor, porque ele falou isso do Senhor. E Deus é isso mesmo. Imagina se o nosso Deus fosse só Deus de corrigir, e se não fosse de amor, iria ser ruim, né? E ali, né, ele se irou. E no capítulo 4 aqui, né, Jonas, ele saiu daquela cidade e ficou sentado assim, num local que daria para ver toda aquela cidade. E ele esperou o que o Senhor iria fazer com aquela multidão, aquela cidade. Falei: bom, eu falei aquilo para o Senhor, né, para Deus. Então eu acho, né, que ele entendeu. Só que Jonas, ele estava querendo ensinar o Senhor como agir perante aquela humanidade. Ele não estava tendo misericórdia nenhuma. E ele aqui, pelo Senhor não fazer isso, e ele se afastou daquela cidade e pediu que morresse mais uma vez. E ali, quando ele adormeceu, Deus fez, né, levantar, né, do chão uma planta, né, fez levantar do chão uma planta para poder ali, né, guardar Jonas. E ali ele se alegrou porque o Senhor fez isso. Só que no dia seguinte, a palavra aqui no capítulo 4 relata que o Senhor mandou, né, uns gafanhotos para poder comer a planta, comeu a planta e tudo. E Jonas se enfureceu.
enfurecer. Aí o Senhor falou assim para Jonas. Quer ver que o Senhor falou para Jonas? Você tem misericórdia de um processo que não pratica direito, mas não tem misericórdia nem empatia por um irmão que está do teu lado. Ou seja, Jonas, ele teve aqui, se enfureceu com o Senhor porque o Senhor não teve misericórdia daquela planta. Mas Jonas se enfureceu porque o Senhor não quis destruir aquela nação, aquela multidão. E o Senhor falou: mas Jonas, por que você teve misericórdia de uma planta que você não viu o processo? Você não viu plantar, você não viu crescer, e nem sequer você poldou a planta. E aí você está furioso comigo, com Deus, porque eu arranquei ela? Sim. E por que você não teve misericórdia daquela multidão? Que já tem, muitos anos, e você não teve misericórdia. Ou seja, tem vezes que a gente quer falar, quer ter misericórdia de uma pessoa que chega do nosso lado, que muitas das vezes a gente nem tem intimidade, não conhece, não sabe o processo, não sabe o propósito daquela pessoa. Mas e o irmão que está do teu lado? Que você todo dia acompanha o processo dele. Todo dia ele está ali congregando contigo. Todo dia está ali. Faça sol, faça chuva. Você sabe quem é. Você conhece. E pelo processo que ele está passando, você nem sequer tem misericórdia. Quantas vezes você já orou pelo processo do teu irmão? As coisas que ele está passando, que ela está passando. Quantas vezes eu e você fizemos isso? São poucas, às vezes. E muitas das vezes trazendo para a nossa família. Quantas vezes você falou de Jesus para os teus familiares? Quantas vezes eu e você demos testemunho? Quantas das vezes eu e você chegamos ali para o nosso irmão mesmo, família, sangue? Me perdoa. Olha, eu falei assim, mas não foi de mim. E aí? Quantas vezes? Quer ver uma coisa que aconteceu por esses dias? E eu cheguei para o meu marido e falei. Eu falei: Deus, eu vou falar porque foi a terceira vez que ele fez isso, eu não gostei. O meu filho está passando por um processo, né? E eu acho interessante que quando ele sente a presença do Senhor, alguma coisa, quanto mais você se achega a Deus, mais o adversário te ataca. E quando o adversário ataca, né? Aí ele, mãe. E eu tava dormindo mesmo. Aí meu esposo chegou: Danusa, levanta para orar pelo teu filho. Eu tomei um susto e fui. Aí ele fala: eu já falei pro Isaías que tem que ter atitude. Aí eu falei para ele: eu sei que tem que ter atitude. Só que o papel meu e seu é eu te apoiar quando as tuas meninas estiverem em algum processo, e você me ajudar quando os meus filhos estiverem no processo.
porque nós somos uma família. E a terceira vez que você faz isso, por favor, não faça mais. Olha, eu pensei que ele ia esbravejar. Falei, olha, Deus, ele faz milagre mesmo. Ele, tá bom, filha. Assim mesmo. Ele, aí, tá bom, filha. Não vou fazer mais. Eu falei, eita. Jesus amado. Então o Senhor, Ele faz isso, né? E qual a moral disso, né? Do que eu trouxe essa passagem aqui para vocês. Eu coloquei assim, ó. Nem sempre nossa missão é aquilo que desejamos. Mas fugir da presença do Senhor não é a melhor opção. Traz consequência, até mesmo para quem está no barco conosco. É desse jeito, né? Então que nós venhamos, né, não fugir do nosso propósito, da nossa chamada, do querer de Deus, mas que nós venhamos, né, a fazer, a cumprir, né, esse propósito, independente do que você vai passar. Sabe por quê? Porque quando você se atenta para a obra do Senhor, as demais coisas vão lhe acrescentar, inclusive a tua parentela na presença de Deus. É assim que Ele faz. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.